Então, bora mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante e que conecta a psicologia do século XX com a tecnologia do século XXI. A pergunta central aqui é: e se existissem programas invisíveis rodando na nossa mente o tempo todo, ditando as nossas reações? Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? De reagir sempre do mesmo jeito a certas situações, quase que num piloto automático? De onde será que vem isso? Pois é, um artigo de pesquisa recente propõe uma metáfora bem surpreendente para explicar esse fenômeno. A ideia é basicamente essa. Assim como um software cheio de bugs, a gente pode ter um algoritmo insano operando no nosso universo psíquico. É uma imagem bem forte, né? Para visualizar aquelas forças internas que parecem ter vida própria. Mas para a gente entender isso de verdade, primeiro a gente precisa desmistificar o que é, afinal, um algoritmo. Primeira coisa, vamos tirar da cabeça que algoritmo é só coisa de computador e matemática. O conceito é muito mais básico e, como a gente vai ver, muito mais humano do que parece. No fundo, um algoritmo é simplesmente um conjunto de regras, uma receita de bolo. É um passo a passo para chegar a um resultado. Pensa só na sua rotina de manhã para fazer café. Pois é, isso é um algoritmo. A fonte desta análise deixa claro que ele serve para resolver problemas que não são nem um pouco matemáticos. E aqui a coisa fica bem interessante. Os algoritmos já espelham a mente humana de várias formas. Eles são usados em inteligência artificial para tentar modelar emoções, podem ser desenhados, sabe, como fluxogramas, e o mais importante de tudo, eles podem herdar e multiplicar os preconceitos de quem os criou. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave de tudo. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para o início do século XX, e entrar na mente de Carl Jung. Ele desenvolveu um conceito que, olha, surpreendentemente, tem paralelos incríveis com essa ideia de um algoritmo pessoal. Para Jung, complexo não é só uma gíria que a gente usa no dia a dia. É um conceito técnico mesmo. Pensa num conjunto de coisas dentro da gente, imagens, lembranças, ideias, que estão todas amarradas por uma emoção central muito forte. Essa emoção é tipo a supercola que une tudo. E olha que descrição forte que o Jung usava. Ele dizia que um complexo pode se comportar como uma pequena personalidade separada, um corpo estranho, que tem vontade própria e que pode tomar o controle, fazendo a gente agir de maneiras que nem a gente entende direito. E é exatamente aqui que a mágica acontece, onde esses dois mundos que parecem tão distantes, a psicologia de Jung e a tecnologia de hoje, se chocam. O que acontece quando a gente coloca o complexo e o algoritmo lado a lado? Uma coisa extraordinária. Olha só que doido isso quando a gente coloca um do lado do outro. De um lado, o complexo psicológico, do outro, o algoritmo. As semelhanças são impressionantes. Um é um padrão de comportamento, o outro, uma sequência de ações. Um tem uma emoção no centro, o outro um tema. Mas a semelhança mais maluca, a que realmente conecta tudo, está na última linha. A capacidade de multiplicar vieses. Lembra que um algoritmo pode herdar os preconceitos de quem o programou? Então, um complexo funciona de um jeito muito parecido, sendo moldado pelas nossas experiências e criando padrões automáticos. Essa ideia de viés é o fio que liga a psicologia de 100 anos atrás com a tecnologia de hoje. Então, dá para a gente desenhar um complexo como se fosse um fluxograma. É tipo assim, primeiro, acontece alguma coisa no mundo, o gatilho. Isso ativa aquele núcleo emocional do complexo. E aí, bum, imediatamente um padrão automático de comportamento, de pensamento e de sentimento é executado, levando a um resultado que é sempre o mesmo, como uma crise de ansiedade, por exemplo. Tá, mas isso tudo parece meio abstrato, né? Então, para a coisa ficar bem concreta, a pesquisa que a gente está analisando traz um estudo de caso clínico. Vamos conhecer a Ana e ver como um complexo fraterno funcionava como um algoritmo na vida dela. Pois é, a relação entre irmãos é uma das coisas mais fortes que moldam a gente, né? Ela pode criar a base para esses complexos, gerando padrões de relacionamento, de culpa, de identidade que ficam com a gente por décadas. Então, essa é a Ana, uma engenheira de sucesso, 31 anos, mas que vivia com uma ansiedade que simplesmente a paralisava. O gatilho para tudo isso foi a notícia de que a irmã mais nova dela tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla. Só que a raiz do problema, segundo a análise, era um conflito moral profundo e totalmente inconsciente. E essa frase, dita por ela logo na primeira sessão, já entrega o ouro. É aqui que está o coração do complexo dela, o núcleo emocional. Essa culpa era o motor do seu algoritmo de ansiedade. Qualquer coisa que lembrava a irmã ativava esse sentimento e disparava todo o padrão. E o legal é que a terapia foi focada em cima disso, em entender esse padrão. E os resultados, bom, eles falam por si sós.
Dá uma olhada nesses números. Analisando as comunicações inconscientes da paciente, a gente vê que as negativas caíram, enquanto as positivas mais do que dobraram entre a primeira e a 21ª sessão. O algoritmo estava sendo literalmente reescrito. E a grande virada de chave foi essa. A terapia fez a Ana enxergar como ela estava se identificando de forma automática com a irmã doente e com a mãe, que também era super ansiosa. Ao trazer esse padrão que era inconsciente para a luz da consciência, o poder que ele tinha sobre ela começou a diminuir. Isso tudo nos leva a uma conclusão que é, sinceramente, muito poderosa. Se esses padrões são como programas, isso significa que a gente pode se tornar, de certa forma, os programadores da nossa própria mente. Mas um ponto super importante aqui. A ideia dessa metáfora não é dizer que a gente é máquina, tá? Muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta para a gente ganhar consciência sobre os processos automáticos que nos governam, para que a gente possa, finalmente, ter o poder de escolha. Porque esse é o verdadeiro poder da consciência, né? É conseguir primeiro reconhecer esses padrões que rodam escondidos, depois entender o que dispara eles, e o mais importante, é ganhar um espaço entre o gatilho e a reação. É nesse espacinho que a gente pode escolher. A pesquisa conclui que a paciente encontrou a chave de leitura dos próprios sentimentos e, assim, deixou de ser controlada por eles. E no fim, a reflexão que fica é essa. A consciência desses algoritmos internos não nos torna vítimas de um código. Na verdade, ela nos entrega o teclado, nos dando o poder de editar, de consertar e de reescrever as histórias que a gente conta para nós mesmos e as vidas que a gente vive.